pessoa estiver nessa ideia, ela nunca se liberta do pecado. E quando a pessoa está detida pelo pecado, por inversão de valor, a ira de Deus está sobre a pessoa. Só que Deus não chamou Abraão para descarregar a ira sobre ele. Deus chamou Abraão, salvou em primeiro lugar, e Abraão se tornou amigo de Deus. Exatamente. Agora que vemos aí, o versículo 17 diz: quem quiser, tome de graça. Mas se você inverter o valor, é uma soberba, não é de graça. Você tem que fazer, Deus está falando para você fazer tal compromisso, cumprir tal regulamento cristão a vez. Só que é mentira. Você vê como é grave? E o problema é que diz no princípio, você prega a palavra, interpreta a palavra, vem outro. Não, Deus me enriquece. E a pessoa, se ela não tiver defesa da fé, a defesa da fé, que hoje é o enriquecimento do Espírito de Deus em nós, e a paixão pela leitura da Bíblia. Ela deixa se levar e a gente observa que não são poucos, não. São muitos, muitos, muitos. É perigoso, é grave. E aí a palavra diz que eu testifico a profecia. A profecia é de Gênesis ao Apocalipse. É as profecias. Se alguém tirar, acrescentar alguma coisa, o que acontece? A pessoa receberá uma caloria de mais de 210 graus claro do sol, de 50 graus de apita ou no asfalto. E a pessoa reforçará para Deus, reforçará a pessoa para o castigo de receber 7 vezes mais o calor do sol. Isaías 30, 26 diz a Bíblia que tempo será, que será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes mais. Quando Israel se reconciliar com Deus e as nações de contra. Agora imaginem bem, um local, uma temperatura que está em 40 graus, 4 vezes 7 dá quanto? 280 graus. Isso por motivo de acréscimo, não é um amedrontamento da igreja, uma advertência, que assim está escrito. E a pessoa não morrerá. O pecado daquela pessoa agora é reforçado para receber a caloria do sol. Por causa do quê? De acréscimo. Porque esse acréscimo profana o sacrifício de seu Filho Jesus, Filho de Deus. E quando a pessoa acrescenta desses na Bíblia, ou na sua emoção, ou por visão, como disse Paulo, que a igreja não se deve mover do seu modo de entender, nem por visão, nem por epístolas, nem por revelação, como se fosse de alguém. Porque o que está escrito, foi escrito para nosso aviso. Não adianta emocionar e colocar o contrário. Agora, quem tirar, Deus tira o nome que foi escrito como eleito, como salvo. Tira o nome da árvore da vida e da cidade santa. Quem examina a palavra sabe que os nossos nomes são escritos nos livros a cerca de 8 vezes. É um Deus que está sempre honrando a sua igreja e transmitindo atenção, toda atenção e honra na prática para com a igreja. Mas além de tudo isso, ainda tem, além de Deus estar falando, tem o Espírito Santo que mora no coração de cada membro do corpo de Cristo.
seja homem ou seja mulher. O Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes, ele se cumpre na 7ª promessa de Abraão, os que recebem a palavra. E em ti serão benditas todas as famílias na terra. Aqui em Gálatas 3:9 está escrito: todos que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então, todos que são da fé estão debaixo do contentamento de Deus, da alegria de Deus, que é uma designação para a salvação, alegria. Eu quero até que meu irmão Edson leia para nós aí, 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Irmãos, o verdadeiro culto de cura divina é o ensinamento. Sempre foi Cristo, sempre pregou sentado. E naquela pregação, enfermos eram curados depois que ele instruía. Os que recebiam a palavra, recebiam 2 curas. A cura espiritual e a cura física. E os que tinham mais para receber a cura, recebiam a cura física, mas parcial. Os demônios saíam parcial, porque quando a pessoa não recebe Cristo, ela recebe a cura das enfermidades, só que elas voltam tudo de novo. Estão compreendendo? Mateus fala disso, capítulo 12, verso 38, 38 na sequência, fala disso. Que as pessoas que são curadas, de repente, elas voltam todos sem pena de novo, porque não aceitou Cristo. Pode ler, irmão, Gálatas 3:9. Não, é Tessalonicenses. Tessalonicenses 5, está caminho de Gálatas. Isso. 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Está escrito assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Deus não nos... Mas preciso crer, porque o Espírito Santo, ele leva a luz crer. O Espírito Santo, ele é dado no momento que a pessoa aceita. Isso. Imediatamente. Depois vem o revestimento, vai crescendo mais. Mas o selo da promessa, ele vem no momento em que a pessoa aceita. É outra confusão. Aceitei Cristo, a pessoa pergunta: você é batizado com o Espírito Santo? Não, então vai buscar. Outra confusão é criada. Está vendo? Quanta confusão cria na palavra? Você é batizado com o Espírito Santo? Não. Aceitou Jesus? Aceitei, então vai buscar. Outra confusão. Estão compreendendo? Agora, Deus nos designou por meio da sua vontade, diz a Bíblia, não para a ira, mas para o benefício chamado aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a observação da aceitação, como nós estamos comentando sobre a Bíblia, no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, versículos 13 e 14, porque quando nós cremos na Bíblia Sagrada, nós estamos produzindo fruto para crer. Você entra na igreja crescendo e sai. Que você não deve sair daqui como você entrou. E se a pessoa entrou crescendo na graça? Entendeu? Cada ilusão que as pessoas expressam fora da Bíblia. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando cremos na Bíblia Sagrada, temos a oportunidade para crescer em justiça, porque o justo viverá. Não é uma fé em objetos, não é fé em amuletos,
é a fé em Cristo de salvação. Pode ler. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Está escrito assim: em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Não é a nossa glória, que é a nossa irmã. É Ele. Aí Ele investe. Num momento que a pessoa ouve a palavra e crê, coração, então ela já recebe o selo do Espírito. O que está escrito na Bíblia Sagrada é absolutamente digno de confiança. Até eu me lembro, os irmãos se lembram que o malfeitor que estava ao lado direito da cruz arrependeu. E mesmo na dor da crucificação, ele começou a pregar para o que estava à esquerda. Por que ele pregou para o que estava lá da cruz da esquerda? Porque ele estava selado com o Espírito Santo. No momento da sua aceitação, e isso é verídico, porque não tem como você distorcer, porque somente o Espírito Santo convence o homem do pecado. Tem 16 de João, versículo 8. E ele imediatamente pediu a Cristo, como nós sabemos: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Qual foi a resposta? Hoje está, hoje, a palavra está escrita hoje, porque estarás comigo no... Porque Jesus é a parte que morre para a parte humana, mas Cristo refere a unção. E ele mesmo tem declarado, nós sabemos que ninguém consegue matar a unção de Deus. Por isso que Cristo crucificado, Jesus crucificado, Jesus morto, mas Cristo, que representa a unção, estava vivo. Aleluia. E ele disse: hoje estarás comigo no... Ele estava falando do Cristo, porque a palavra Cristo significa ungido. E a unção que eu estou referindo, ninguém pode matar. Jesus disse: não tem mais os homens, está no sermão capítulo 10 de Mateus. Não tem mais os homens que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma, o espírito, a unção. Então, o selo do Espírito Santo é a unção. Agora analise bem. Hoje nós temos essa unção? Temos ou não? Dê mais uma olhada aí, irmão. Já vamos para o final praticamente. 1 João, capítulo 2, versículos 20, 26 e 27. Porque precisamos crer que o Deus que falou que nos enriqueceria espiritualmente é verdade, para que possamos não receber a graça de Deus, como Paulo disse, em vão. Quem sou eu? Não é nada, mas Deus ele quis fazer assim, então ele fez. Oh, aleluia. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Analisando a palavra de Deus. Pode ler o 20, depois o 26 e o 27. diz assim: e vós tendo a unção do Santo e sabeis tudo. 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com uma unção vos ensina todas as coisas, e a verdade
e a verdadeira e não é mentira. Isso. Vós tendes a unção do santo. Quem é o santo dos santos? Quem é o santo? Quem é conhecido na Bíblia, revelado como santo dos santos? Cristo. Cristo. Vós tendes a unção do santo, Jesus. E sabeis por essa unção que liberta. Não é número fechado. É a palavra pregada. É a palavra executada. Não é fazer uma tirania para você receber. Você tem que fazer um compromisso de tantos dias de número fechado. É a unção que liberta. Senão, essa distorção nós acabamos de ler agora. Quem distorce para a sua própria edição, recebe pragas e rejeição. O nome é arriscado no livro da Bíblia. Agora, João faz menção da igreja, uma igreja que estava em Babilônia, conhecida hoje como Roma, e mostrava para a igreja estrangeira que a igreja tinha a unção do santo, no singular, o irmão, teu irmão, a irmã, seja jovem, quem for, recebeu a palavra, você agora tem a unção do... Para qual motivo? Para saber tudo que temos direito, revelado por Deus. E a unção, o perigo é que a gente compreende que nem todos aceitam a palavra com essa seriedade como se deve. E essa é a classificação que Jesus Cristo diz. Muitos são chamados, mas bem-aventurados nesta noite, em outra época, os que receberam a palavra com a própria honra que Deus deu mediante a palavra. A unção que está convosco, isso é ministério pessoal. Por isso que hoje um membro do corpo de Cristo ele tem 3 ministérios. Ele é sacerdote, é rei e é profeta. Agora, para compreender esta honra tríplice que Deus dá para a igreja, não contando outros ministérios, é preciso que a pessoa ouça a palavra com desejo de aprender. Tem alguma dúvida? Agora aparece um e você conta a vida, você sonhou isso, é porque você sonhou aquilo, lá vai ele. Terrível a situação, é grave. Para distorcer o cumprimento total da bênção de Deus. Deus nos abençoou com quantas bênçãos? Todas. Você vai receber mais o quê? Agradecer. No momento certo elas investem. Então, a ironia, o contrário da palavra, é grave, porque uma época, Deus abençoou o casal, Adão e Eva, em tudo. Tinha direito. Chega a serpente e diz bem assim, ó, não, você não está completo não com a bênção de Deus, ele tem alguma bênção retida aí, você não sabe. Vai lá e toca na árvore da ciência. E o resultado que hoje está aí o mundo, não é? Por causa disso. Agora, hoje, essa mesma serpente, ela coloca na mente das pessoas, não, você não está bem abençoado igual Deus falou com Abraão, não. Tem que fazer um sacrifício, um propósito, receber mais bênçãos. É conceito da serpente. E não tem faltado. Vamos encerrar agora de 9:5, 9:10, mas vamos completar esse texto que eu estou falando no capítulo 11, 2 Coríntios, versículos 1 e 2. Se é a serpente que incitou as pessoas a fazer para receber ou não é? É. Porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Está em Efésios 1:3 fala disso. Pode ler aí, irmão, 2 Coríntios mesmo.
11, versículo 3. 1 e 3. 2 Coríntios 11, 1 e 3. Isso. Tomará que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda. Versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Isso. O que a serpente fez? É assim. Deus sabe que vocês vão receber mais uma vantagem se comer desse fruto. Então ela ambicionou ela. E naquela ambição entrou duas quebras de aliança. Aliança com o Éden e aliança com a consciência, com a inocência do homem. E essas duas quebras de aliança foi quebrando. Nós estamos na 8ª aliança e a última que é, essa é o conceito que Jesus Cristo trouxe para beneficiar a igreja e levar a 8ª aliança. Todas as demais foram quebradas, menos a de Cristo. Agora, o que é que a serpente já ensina hoje? Não, você está abençoado, mas você, para ser mais abençoado, você tem que fazer uma determinada campanha. Fazer um propósito. Isso não está na Bíblia. Não está na palavra. Em lugar nenhum. Mas Deus me falou no pensamento. Esse pensamento pode expulsá-lo, porque é a ambição de ter mais do que o suficiente. E Paulo dizia: eu estou com zelo de vós, com zeloso de vós, com zelo de Deus, como uma noiva virgem pura ao seu esposo. Mas ele dizia: eu digo eu só os apóstolos, não é? Mas eu temo que, assim como a serpente começou a insinuar a Eva, fazer para receber, alguns de nós também sejam enganados pelo endurecimento e a falta da simplicidade que há em Cristo Jesus, que não são poucos, não. Os irmãos podem ver que a situação é tão grave que tem crente que já não crê mais na palavra, ele crê mais nas visões. Um culto de ensinamento são poucas pessoas, eu estou acostumado com conviver com essa tendência, acostumado assim. A gente vai dar um ensinamento bíblico, é poucos que vão. Por que isso? Porque a influência literária, receba, não é você, receba, funciona mais do que a vertical. A vertical vem direto de cada coração. A literária, ela traz preocupação com o dia a dia, amanhã, que não pertence a nós. Meu Deus mesmo. Todos aqueles que fazem compromisso com dias e números fechados estão na soberba do maligno. Porque Jesus disse: o dia de amanhã, responda. Como é que você faz um compromisso de 3 dias, 10 dias, sei lá, um monte de coisa? A doutrina, ela nos consagra. A doutrina nos leva à conservação, à salvação. Deus continua nos abençoando. Essa palavra. Quem compreendeu que a situação Deus disse assim, ó. O que eu digo a todos, vigiar. Agora aparece lá o irônico. Tem 3 pessoas aqui que Deus falou para você vigiar, não é você. É mentira quem está falando. A Bíblia não fala 3 ou 4 vigiar, fala todos. Está em Marcos 13, 37. Jesus dizendo: as palavras que eu vos digo a todos. Vigiar. Não escapa ninguém. Agora o irônico diminui. Aí diminuiu, a vida, o nome do livro da vida sai. Já viu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Não é você. É mentira pura. Conselho da serpente.
Porque as coisas que eu vos digo a vigiar. Está em Marcos, está em Lucas, está em Mateus 24, 44. Parece que é Lucas 21, 38, para a memória. Está dizendo a todos vigiar. E pronto. Todos pecaram, todos foram destituídos, todos são acolhidos que recebem a palavra e todos devem vigiar. Deus continua abençoando. O ensinamento é bom ou não? Sem ensinamento, pessoa desoria. Senhor Deus, receba a oferta dos teus servos, Senhor, que o Senhor tem se preparado com o poder da tua palavra em Cristo Jesus, teu amado Filho, no nome dele que prepara todas as coisas em primeiro lugar. Que Deus continue abençoando.